Cumprimentamos a todos com a paz do Senhor. Estamos iniciando mais uma querida escola bíblica dominical. Durante esse trimestre, nós estamos estudando sobre os profetas menores e hoje vamos estudar a história do profeta Jonas. Agradecemos ao nosso pastor presidente e agradecemos a Deus por esta rica oportunidade. E para isso, vamos fazer uma breve oração para que Deus nos abençoe. Querido Deus, querido Pai, estamos mais uma vez em uma escola bíblica dominical com desejo de aprender a Tua palavra, principalmente estudar a vida, histórias e as profecias dos profetas menores. Seja conosco, abençoando esse dia em nome de Jesus. Então, amados, nós estamos estudando os profetas menores. São chamados de profetas menores porque eles escreveram livros menores. Os seus escritos foram menores. Houve também grandes profetas que nem escreveram livro, tipo o profeta Elias, Eliseu, que não deixaram, mas eles entraram na história bíblica. Então, profetas menores, o que eles proclamavam? Proclamando o arrependimento, a justiça e a fidelidade de Deus. E junto com essa proclamação, eles anunciavam a esperança da salvação através do Messias. Eles traziam uma mensagem para a época deles e ao mesmo tempo eles anunciavam que o Messias haveria de vir. Então, para nós termos uma visão, a Bíblia tem cinco livros no Pentateuco. É até curioso o número de livros. 5 livros no Pentateuco, 12 livros históricos, 5 livros poéticos, 5 profetas maiores e 12 profetas menores, porque escreveram menos, mas eles não foram menos importantes. Então, 12 profetas menores. Assim a gente entende os livros da Bíblia, tudo dividido, e quando chegamos nos profetas menores, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias. Esses 12 profetas estão sendo estudados nesse trimestre. E hoje nós estaremos estudando a história e a profecia do profeta Jonas. E assim nós temos uma visão global da Bíblia. Para que nós entendamos e até decoremos os livros da Bíblia, é muito importante a gente observar esta sequência, porque traz um aprendizado muito rico para nós. Olha bem, a palavra de Deus totalmente distribuída à nossa disposição. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Reis, Crônicas, Esdras, Neemias, Esther, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares, Isaías, Jeremias e Lamentações, Ezequiel e Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias. Os 39 livros, então, no Antigo Testamento estão: Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus, Tiago, Pedro, João, Judas e Apocalipse de João. Os 27 livros, então, no Novo Testamento estão. Assim nós temos uma visão geral da Bíblia e hoje, nesse trimestre, estamos estudando os profetas menores. Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque,
Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias, os 39 livros então no Antigo Testamento estão. Isso só para nós termos uma ideia, uma visão dos livros da Bíblia. Estamos estudando os profetas menores. Hoje, dia 6/8, estamos estudando o profeta Jonas. E um alerta para cumprir o chamado de Deus. Então, neste livro, nós aprendemos que Deus trabalhou com a vida do Jonas e com a vida do povo lá de Nínive. Há uma lição para todos neste livro, muito importante. Então, a história do profeta Jonas. Por que nós colocamos a história do profeta Jonas? Porque não é uma ficção, é uma história com H. Aconteceu, o profeta Jonas passou por tudo aquilo e pregou a uma cidade e toda a cidade se converteu. Então, nós vamos estudar a história do profeta Jonas, a sua primeira chamada e depois a sua segunda chamada que ele obedeceu e houve uma conversão de uma grande cidade chamada Nínive. Então, Jonas capítulo 1, versículo 1. Um homem, um ser humano, o seu tempo e a sua mensagem. Nós vamos estudar Jonas, um ser humano, dentro do seu tempo e qual é a sua mensagem para nós hoje. O tema principal, a palavra-chave do livro de Jonas é compaixão. Deus teve compaixão de Jonas e Deus teve compaixão de uma grande cidade cheia de pecados, cheia de contradições. O tema principal do livro de Jonas é compaixão. Então, o nosso texto áureo foi escolhido. E disse, na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Jonas fez esta oração no ventre do peixe. Ele disse, na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Mas Jonas era um conhecedor da Bíblia, principalmente do livro de Salmos. O que ele orou foi o que estava escrito no Salmo 120. Na minha angústia, clamei ao Senhor e Ele me ouviu. Salmo 120, versículo 1. Interessante que Jonas gostava deste Salmo 120, de saber que nós podemos clamar na angústia. Mas será que Jonas atentava para o Salmo 139? Olha o que diz o Salmo 139. Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde me fugirei da tua presença? Jonas usou muito corretamente o Salmo 120 e o Salmo 139. Para onde eu vou poder me esconder de Deus? Era necessário também atentar para este salmo. Então, a verdade aplicada da nossa lição, mesmo que pareça absurdo ou diferente do que pensamos, devemos ser obedientes ao chamado divino. Muitas vezes Deus nos chama, a gente questiona porque parece absurdo, mas nós devemos ser obedientes porque a palavra é de Deus e é ela que vai fazer o efeito juntamente com a atuação do Espírito Santo. Então, o livro de Jonas é um chamado à obediência, tanto ao profeta, tanto ao povo de Nínive. Então, o texto de referência é este. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir da face do Senhor. Não apenas se levantar, mas para obedecer. Aqui ele se levantou para fugir de diante da face do Senhor, para Tarse, e descendo a Jope, achou um navio que ia para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Então lhe disseram, declara-nos tu agora por que razão nos sobreveio este mal, que ocupação é a tua, de onde vens, qual é
é a tua terra? E de que povo és tu? Então, quando Jonas comprou passagem, entrou naquele navio, veio uma grande tempestade, porque Deus queria intervir naquela viagem para que Jonas obedecesse à voz de Deus e fosse para onde Deus queria. Então, Jonas em conflito com Deus, Deus falando vai para Nínive, Jonas querendo ir para Tarsis. Então, em vez dele ficar conflitando com Deus, ele achou mais conveniente fugir da presença de Deus. Mas Deus está presente em todos os lugares. Olha o que diz a introdução da nossa lição. O profeta Jonas fugiu do chamado de Deus para pregar aos ninivitas, achando ser possível tal coisa, pois em seu coração achava que aquele povo não merecia ser poupado do castigo divino, caso viessem a se arrepender. Então Jonas entrou em conflito com Deus. A misericórdia de Deus queria salvar a cidade de Nínive, todo aquele povo. Jonas achavam que eles deveriam ser castigados, mas a misericórdia de Deus não tem fim. Então ele se recusava a ir pregar lá naquela cidade. Também era uma cidade muito violenta e Jonas também deve ter tido medo de enfrentar aquela situação, levando uma mensagem de juízo para aquela nação. Mas o importante é que Jonas aprendeu a lição. Depois que ele pregou em Nínive e viu a cidade convertida, ele sentou lá no alto do monte e ficou aguardando a destruição de Deus. Mas Deus não destruiu, porque o povo se arrependeu e clamou por perdão, porque Deus é misericordioso em perdoar. E Jonas também, é importante lembrar, eis o sinal de Jonas. Nenhum sinal lhe será dado senão o de Jonas. Quando nós vemos uma história como a de Jonas, às vezes vamos pensar que é ficção, mas é história. Tanto é que o próprio Jesus diz, eis o sinal de Jonas. Assim como Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, o Filho do Homem vai ficar 3 dias e 3 noites no seio da terra e vai ressuscitar e cumprir a sua missão. Então a vida de Jonas também, a própria vida de Jonas já foi uma profecia. Então, o nosso tópico número 1, o cenário da mensagem do profeta Jonas. O que estava acontecendo naquela época é o que nós vamos ver agora. Então, Nínive era a capital do reino da Assíria, na antiga Mesopotâmia. Observe que ele se refere à Assíria. Nínive era uma cidade de muitas imoralidades e explorações de pessoas com trabalho escravo, além do estilo de vida violento, cruel e desumano. O profeta Naum, que esteve lá 110 anos depois, ele falou, ai da cidade ensanguentada, ela está toda cheia de mentira e de rapina, não se aparta dela o roubo. Então o profeta Naum pregou 110 anos depois de Jonas lá e viu que naquela época a cidade era assim. Só a lembrar aos estudantes da palavra de Deus que Deus enviou 2 profetas a Nínive. Primeiro foi Jonas, 110 anos depois foi Naum. Jonas pregou a misericórdia de Deus sobre aquela cidade, houve o arrependimento de Nínive, a ênfase era tratar com o profeta foi desobediente no primeiro chamado e a nação foi obediente, se arrependeu e Deus perdoou toda a cidade de Nínive. Agora Naum, 110 anos depois, vai lá e prega uma mensagem de julgamento que nós vamos estudar nas lições posteriores. Lembrar que Jonas pregou o arrependimento e eles arrependeram. Naum foi 110 anos depois, pregou e eles não se arrependeram. Aí houve a destruição, só para nossa lembrança. Então, era um povo realmente muito cruel. Então,
Então, só para lembrar, uma coisa é o Império Assírio, que dominava o mundo naquela época, desde a Mesopotâmia, passando pelo Crescente Fértil, indo até o Egito. Isto é o Império Assírio, diferente da Síria, que é um país ali, mais ou menos ao norte de Israel. A Síria é um país ali, capital Damasco. Agora, o Império Assírio, a capital é Nínive. Nínive, que era uma grande cidade e muito violenta e ameaçava Israel. Então, o ato de Jonas pregar a Nínive foi também bênção para Israel, que foi livre da perseguição de Nínive, do Império Assírio. Então, nesse cenário, onde todo tipo de barbaridade imperava, somado ao forte antagonismo entre Nínive e Jerusalém. Nínive, a cidade violenta. Jerusalém, o próprio nome diz, cidade da paz. Então, havia uma contradição muito grande entre as duas. E Deus tira um profeta daqui para pregar a mensagem em Nínive. Deus envia o profeta Jonas com o seu mensageiro para anunciar o julgamento divino contra aquele povo. Então a missão de Jonas era pregar a Nínive, anunciar a Nínive que se não se convertesse o juízo de Deus viria. E houve resultado da sua mensagem. Então, Jonas, o profeta de Deus. Às vezes nós ficamos olhando para o Jonas só quando ele fugiu da face do Senhor para não ir a Nínive. Mas depois ele foi e pregou em Nínive e toda aquela grande cidade se converteu. Precisamos de lembrar que Jonas é um profeta de Deus. E ele não só profetizou nessa viagem para Nínive. Ele era profeta em Israel, no reino do norte. Na época do rei Jeroboão, ele era o profeta da nação. Agora, nesta viagem, aconteceram dois eventos. Primeiro, ele negou-se a ir, e no segundo, ele levantou e foi e viu o grande resultado. Então, 1.1, conhecendo um pouco mais do profeta. É necessário que a gente conheça um pouquinho mais do profeta Jonas para não ficar lembrando só de que ele fugiu da presença do Senhor. Mas ele tinha um ministério contínuo e teve um ministério muito profícuo a ponto de ganhar uma cidade para Deus. Então, o nome de Jonas significa pomba ou pombo, depende da maneira como se pronuncia. Pode ser uma analogia da sua missão, porque a pomba funciona, o pombo correio, nós vemos muito isso. Então, o nome de pombo para Jonas tem muito a ver com a missão dele, como mensageiro. Essa ave era usada em épocas remotas para levar a mensagem entre pessoas em terras distantes. O pombo era usado para levar a mensagem em terras distantes. E Deus levanta Jonas, cujo nome significa pombo, e leva Jonas a uma terra distante para anunciar uma rica mensagem de salvação para aquele povo. Jonas era filho de Amitai, natural da vila de Get-Efé, no distrito de Zebulon, lá no reino do norte. Então, a Bíblia diz assim para nós nos livros históricos: e também Jeroboão restabeleceu os termos de Israel, desde a entrada de Amate até o mar da planície, conforme a palavra do Senhor Deus de Israel, a qual falara pelo ministério de seu servo Jonas. Então, quando o rei Jeroboão reinava no reino do norte, o profeta era Jonas. Então, Jonas tinha um ministério mais extenso. O que nós conhecemos de Jonas e o peixe, isto é apenas uma parte da história. Então, Jonas, o significado do seu nome: Jonas significa pombo. O nome Jonas vem do hebraico Iona, Jonas, Iona, mesma raiz que deu origem ao nome feminino Ioná, que significa pomba. Então, se eu pronuncio Iona, eu estou pronunciando pombo. Se pronuncia Ioná, estou pronunciando pomba. Então, este é o significado de Jonas que nós entendemos, sendo pombo, pomba, depende da pronúncia. Iona fica melhor para Jonas ali.
Então, Noé também usou o pombo para ver se a água já havia descido e se havia terra seca. E o pombo voltou, a pombinha voltou trazendo o raminho de oliveira. Essa área era conhecida pela pluralidade de povos e suas diversidades culturais e religiosas. Aonde Jonas estava no reino do norte, havia muita idolatria, muito pecado, muita falsidade. Jonas já estava vivendo num povo difícil e ele pregava para o próprio povo de Israel e não tinha conseguido muito resultado. Então ele estava familiarizado com aquela situação. Quando ele chegou em Nínive, ele não estranhou a situação e ele pregou e houve um grande resultado. Segundo alguns estudiosos, pelo fato de Jonas estar familiarizado com os costumes do seu povo, teria sido uma estratégia divina para enviar Jonas à cidade de Nínive como seu mensageiro. Então Jonas já estava acostumado a pregar no reino do norte e não conseguir um avivamento, conseguir um arrependimento. Então agora Deus envia para Nínive, ele tem essa experiência de resistência e vai e na mensagem, na orientação de Deus, e o milagre acontece. Nínive se converte. Nínive era uma grande cidade mesmo, comparando com Jerusalém, com Israel. Então, 1.2, a mensagem do profeta. Qual foi a mensagem de Jonas? A mensagem do profeta era absolutamente condenatória. Ele não chegou lá com uma mensagem levezinha. Ele chegou dizendo: em 40 dias Nínive será subvertida. A mensagem dele foi uma mensagem muito dura. Mas o povo era muito endurecido de coração, precisava de ouvir uma mensagem daquele jeito para se converter. E o Espírito Santo fez o trabalho de convencer. Jonas deveria informar aquele povo sobre a ira de Deus como resultado de suas ações pecaminosas e perversas. Jonas deveria anunciar o pecado e deixava que o Espírito Santo ia converter aqueles corações. Na fala do profeta, há um tempo determinado por Deus para que a cidade de Nínive fosse destruída. Então ele pregou uma mensagem que Nínive seria destruída e disse até o tempo, 40 dias. Então Nínive teve 40 dias de prazo. E começou Jonas a entrar na cidade no caminho de um dia e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Chamou-se, deu uma mensagem de juízo e determinou um prazo. E Jonas foi. A primeira vez ele relutou em ir, mas Jonas foi naquela situação mesmo difícil. A mensagem de Jonas, uma mensagem breve, simples e objetiva, muito clara. Uma mensagem sem rodeios, justificativas ou exceções. Ele disse: Nínive será destruída dentro de 40 dias. E o povo se converteu. Possivelmente tenha sido essa a fórmula que a tornou tão eficaz. Deus disse: Jonas, vai e pregue o que eu mandar. Se você pregar o que eu falar, essa palavra vai fazer efeito. Vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu vou dar a você. Se você pregar a mensagem que eu estou mandando, a cidade de Nínive precisa de ouvir uma mensagem como esta. E o Espírito Santo o encarregou de fazer a grande obra. Então, 1.3, a resistência de Jonas ao chamado. Agora vamos voltar um pouco mais, porque Jonas resistiu a primeira vez que Deus falou com ele. Então, Deus disse a Jonas: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Deus já estava vendo o que estava acontecendo em Nínive. Essa não foi uma tarefa fácil de cumprir. Pregar para um povo poderoso como Nínive e ainda uma mensagem de juízo, isso para Jonas criou muito medo, uma situação muito difícil, e ele quis fugir daquela situação, ou então faltava a crer que Deus ia fazer uma grande obra naquele lugar, na capital de um império. Deus falou com Jonas. Jonas recebeu de Deus uma missão.
tremendamente difícil pregar aos moradores da cidade de Nínive. Todos temiam a cidade de Nínive, todos os vizinhos, todos os países temiam, e Deus mandou que ele pregasse em Nínive. Então Jonas deveria ir ao território do inimigo. Olha bem a situação: pregar uma mensagem de destruição a um povo violento. Como enfrentar esse povo em seu território e ainda com uma mensagem de extermínio? Olha bem, enfrentar um povo inimigo e ainda pregar uma mensagem de juízo. Isso para Jonas era muito difícil, mas a segunda vez, na segunda oportunidade, ele obedeceu e foi, e Deus salvou a cidade de Nínive. Então agora, tópico 2, vamos estudar sobre a fuga do profeta. Por que Jonas fugiu em primeiro momento? Nada mais é do que uma sequência do que nós estamos falando aqui neste lugar. Vimos que o tema deste livro é compaixão. Deus teve compaixão de Jonas, salvando-o do mar através de um peixe, e Deus teve compaixão de uma grande cidade de Nínive. Então, mediante ao desafio da missão que recebera de Deus, Jonas elaborou um plano para que pudesse se eximir, evitando o confronto com o Senhor. Ao invés dele ficar retrucando com Deus, ele preferiu fugir. Mas Jonas é um profeta de Deus. Não é isso que nós queremos enfatizar aqui nessa manhã. Jonas é um profeta de Deus que tinha um ministério e que fez muito mais outras coisas e que profetizou muitas outras profecias também. Ele é um profeta de Deus, mas aquela situação era muito difícil. Em sua limitação, julgou haver a possibilidade de não cumprir aquele chamado sem maiores prejuízos pessoais. Ele disse: eu vou para Tarsis, vou fugir para um lugar distante e não vou ter nenhum problema. E Deus vai acalmar, as coisas vão ficar assim mesmo. Mas Deus queria salvar mais de 120 mil pessoas que estavam dentro da cidade de Nínive. Então a participação de Jonas era muito importante. Ele pensou que não ia ter prejuízo nenhum, mas teve um prejuízo de pagar a passagem e ainda teve o prejuízo de enfrentar uma tempestade em alto mar, teve um prejuízo de descer para o fundo do mar, teve que Deus tomar uma providência muito grande em favor de Jonas, para que Jonas cumprisse a sua missão. Então, para vocês terem um pouquinho de ideia, Jonas está aqui em Jope. Ele desceu para Jope, que era uma cidade litorânea, e comprou passagem no navio, e ele queria vir para Tarsis, no sul da Espanha, mais ou menos 3.000 quilômetros, ao invés de ir para Nínive, 800 quilômetros. Ele tomou uma direção totalmente contrária, mas no meio veio a tempestade e Deus faz Jonas voltar novamente no ponto zero para que ele fizesse a vontade de Deus. Talvez nesse mapa você veja melhor. Ele está em Jope, vai com a sua intenção de ir para Tarsis, no sul da Espanha, e 3.000 quilômetros. Mas depois o peixe o vomita aqui, traz de volta no mesmo ponto, e Deus fala a mesma mensagem: levanta, vai à cidade de Nínive e prega o que eu mandar você pregar. Deus não mudou de posição. Então, a fuga para um lugar longe de toda aquela missão impossível aos seus olhos foi um ingênuo plano do profeta. O profeta foi muito ingênuo. Ele gostou muito do Salmo 120, né? Na minha angústia eu clamei ao Senhor e Ele me ouviu. Mas, e o Salmo 139? Para onde eu me fugirei da sua presença? Então Jonas foi muito ingênuo aqui nesse sentido, entende? Jonas 1 e 3. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor, para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem, desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Ele não queria saber nem o preço da passagem, ele queria ficar longe de Deus, para não entrar em confronto com Deus, porque ele não amava tanto aquelas almas, e o amor e a misericórdia de Deus que amava a ponto de querer salvá-los. Então, Jonas, quando fugia, um crente na contramão. Jonas, um crente na contramão naquela situação.
E Jonas desceu. Ali está falando de 6 descidas de Jonas, mas eu acredito que tenha muito. Ele desceu para a cidade de Jope, que era no litoral, desceu para o navio, desceu para o porão do navio, depois foi jogado ao mar, desceu e desceu para o peixe, e ele diz: eu desci lá nas profundezas do inferno, mas lá no fundo Deus ouviu a sua oração e ordenou a um peixe, a um animal, para que o pegasse e levasse de volta lá no ponto zero, para ele cumprir a sua missão. Você não vê o homem tomando as suas decisões, afastando de Deus, mas Deus toma a providência de colocar no seu lugar para que ele cumprisse a missão. Então, 2.1, Jonas e o grande peixe. Que grande peixe era este? Algumas traduções do texto bíblico usam a palavra baleia. Tem gente que fala que é baleia, mas nem todas as traduções não usam, ao invés de grande peixe. De acordo com alguns dicionários, a palavra grega que é traduzida como baleia é a palavra ketos. Ketos no grego. Ketos no grego significa uma grande criatura marinha, ou um monstro marinho, ou um peixe enorme. Então, lá no original, pode se referir a um peixe enorme, conforme na versão que nós vemos, um grande peixe, não especificamente uma baleia. Então, Jonas é lançado ao mar e nós vemos um homem em apuros. Um homem em apuros e um Deus misericordioso querendo salvá-lo e levá-lo a cumprir uma missão. Então, entretanto, não importa o quão longe o homem esteja de Deus e da vontade de Deus, não importa o quanto longe esteja, ainda assim o Senhor poderá alcançá-lo e trazê-lo novamente para junto de Deus, onde ele estiver. O salmista fala isso no Salmo 139, onde estiver, Deus tem poder para te trazer. Isso não serve para ficar num conformismo, mas para que a pessoa invoque o nome do Senhor. Por que Deus trouxe Jonas de volta? Porque ele orou. Na minha angústia eu clamei ao Senhor. Se você estiver distante do Senhor, afastado do Senhor, clame ao Senhor. Na minha angústia eu clamei ao Senhor e ele me ouviu. E Deus trouxe Jonas e traz você também para junto dele. Olha o que diz o Salmo 139. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Onde quer que eu esteja, se eu invocar o nome do Senhor, ele vai me abençoar. E o peixe devolveu Jonas na terra. O peixe não levou Jonas lá em Nínive, que nem o mar tem lá. O peixe devolveu Jonas novamente aonde ele estava e Deus fala tudo de novo com Jonas e Jonas vai a Nínive. 2.2, a segunda chamada de Jonas. Que bênção, né? Que temos sempre uma segunda chance de Deus, uma segunda chance de Deus. Jonas, arrependido, orou e Deus ouviu a sua oração. Na minha angústia, clamei ao Senhor e ele me respondeu. Do ventre do inferno eu gritei e tu ouviste a minha voz. Então ele faz uma oração e Deus começa a trabalhar tudo de novo e trazer o Jonas de volta, porque ele clamou. Uma vez que o Senhor havia lhe poupado a vida, o profeta Jonas tem a oportunidade de retomar os planos iniciais do seu ministério, que eram os planos de Deus e não os seus. Jonas estava viajando nos planos dele, mas qual eram os planos de Deus para Jonas? Então ele teve a oportunidade de voltar no marco zero da sua vida e fazer e obedecer à voz de Deus. Então, olha que pensamento bonito. Se Deus ouviu as orações de Jonas do fundo do mar, dentro de um grande peixe, pode ter certeza que ele também está ouvindo as tuas orações. Então, depois que o grande peixe vomitou o profeta em terra firme,
Ele ouviu pela segunda vez a ordem divina para ir a Nínive. Deus fala novamente com ele. E veio a palavra do Senhor a segunda vez, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade Nínive e prega contra ela a pregação que eu te disse. Deus não mudou o projeto, Deus não mudou a mensagem. Jonas, você voltou no marco zero. Agora você vai fazer o mesmo que eu falei, que eu disse na primeira vez, e você não obedeceu. Uma segunda oportunidade para Jonas pregar a palavra de Deus. E Jonas vai para Nínive, prega aquela mensagem, foi caminhando pela cidade e pregando esta mensagem. Apesar dos imprevistos vividos por Jonas, o local, os destinatários e a mensagem eram a mesma. Deus não mudou o projeto dele. Jonas é que precisou reconciliar com Deus e entrar no plano de Deus. Nada foi alterado por causa dos temores ou da compreensão de Jonas. Se Jonas estava com medo, se Jonas não estava compreendendo, Deus não mudou nada. Jonas, levanta e faz o que eu estou dizendo para fazer. Aí vem uma mensagem para nós: não queira fugir de Deus, não queira fugir de Deus, porque Ele é onipresente. Então, 2.3, o arrependimento em Nínive. Houve um arrependimento naquela cidade, houve um avivamento naquela cidade. Ao ouvir a mensagem, todo o povo creu em Deus. Olha que mensagem dura que Jonas pregou. E 40 dias Nínive será destruída. E o povo creu, porque havia uma unção. Jonas é um profeta de Deus. E a palavra que ele pregou foi a que Deus mandou pregar para aquela ocasião. O povo era muito difícil, precisava de ouvir uma mensagem muito difícil. E o povo arrependeu. Humilhando-se e jejuando, mostrando arrependimento por suas más ações. Se arrependeram diante da pregação de Jonas. Do rei até o mais carente do povo, até a pessoa mais simples, incluindo os animais, todos ficaram cobertos de roupas de saco e sobre cinzas. Então o próprio rei, ouvindo aquela notícia, se prostraram sobre cinza, panos de saco, mostrando um arrependimento total diante de Deus, por causa da pregação de Jonas. Por causa da pregação de Jonas. Então, Jonas 3 está escrito assim, não vamos ler todos, mas só para nós entendermos. E os homens de Nínive creram em Deus. A Bíblia não diz que os homens creram em Jonas. A Bíblia diz que eles creram em Deus, porque a palavra era de Deus, a ordem era de Deus, o amor é de Deus, a unção para converter aquele povo era de Deus. E os homens creram em Deus. Aí o rei disse, quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá, e se apartará o seu furor, a sua ira, de sorte que não pereçamos? Vamos arrepender, vamos humilhar, vamos para a cinza, vamos para o pó, porque se quem sabe Deus poderá. E Deus realmente mudou a sorte de Nínive, mudou o que ele estava prevendo fazer com Nínive, se Nínive não se arrependesse. E o povo caiu de joelho na presença de Deus. Veja a grande cidade de Nínive e o povo, e Jonas pregando e o povo se convertendo. Jonas pregando e o povo se convertendo. O improvável aos olhos do profeta aconteceu. Quem pensava que o Jonas ia acreditar na conversão de Nínive? Quem pensava? Mas o improvável aconteceu, porque foi Deus que mandou e orientou toda até a palavra a ser pregada. A perversa, imoral e idólatra Nínive se arrependeu e se converteu. Isso é muito importante. A cidade se arrependeu e se converteu. Converter é mudar de oposição, é mudar de direção. O arrependimento leva a uma mudança de vida. E Jonas pregou, e o povo caiu de joelho. O povo começou a destruir os seus ídolos. Até os animais foram vestidos de panos de saco por cima. Ninguém comeu e jejuou, arrependido na presença do Senhor, para que Deus não destruísse a cidade. Deus agiu milagrosamente. Aquilo que era impossível para o profeta é possível para Deus.
Então, nem entre o seu povo Jonas tinha presenciado tamanho efeito. Jonas era profeta em Israel, mas nem em Israel ele conseguiu um efeito tão grande de uma conversão assim, humilhando na presença do Senhor. Mas lá em Nínive ele conseguiu, porque foi a vontade de Deus. Olha o que diz: os ninivitas deram crédito à mensagem de Jonas, da parte de Deus. Por que eles deram crédito à mensagem de Jonas? Porque a mensagem vinha da parte de Deus, reconhecendo que Yahvé como um Deus verdadeiro. Agora destruíram seus ídolos e se ajoelharam diante do Deus Todo-Poderoso. Nínive cai aos pés do Senhor. E viu Deus que fizeram, como se converteram do seu mau caminho. Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria e não fez. Deus viu o arrependimento e guardou e protegeu Nínive. E isso foi uma grande bênção para Nínive, uma grande bênção para Jonas, uma grande bênção para o povo de Israel, porque assim eles não atacaram o povo de Israel. A bênção foi completamente, porque Deus é Deus das nações. No tópico 3, nós vamos comentar Jonas para hoje. Estamos estudando a história de um profeta lá do passado, mas será que tem algo para nós hoje? Vamos ver se tem alguma mensagem para nós? Há pessoas que nunca leram a Bíblia e já ouviram falar de Jonas em algum momento, do Jonas e a baleia. Tem pessoas que não são crentes, nunca leram a Bíblia, mas já viu falar de Jonas e a baleia. Assim como Jonas, de alguma maneira, nós também tentamos fugir dos propósitos e das ordens de Deus para cumprir a nossa missão. Então, o exemplo de Jonas, ou o erro de Jonas, é um grande ensinamento para nós. Não só o Jonas fugiu da sua missão, mas nós também, às vezes, em pequenas missões ou difíceis missões, maiores ou menores, algum dia nós fugimos da missão. E nós devemos ouvir a voz de Deus, aproveitar a segunda chance e cumprir a missão que Deus tem determinado para nós. Então, a segunda chance. Graças a Deus que o nosso Deus está sempre nos dando uma segunda chance. 3.1, o poder de Deus. Nós vemos o poder de Deus em tudo ali no que aconteceu na história de Jonas. Vamos mostrar agora, olha como o poder de Deus agiu. O livro do profeta Jonas evidencia de forma extraordinária o poder de Deus. A experiência vivenciada pelo profeta demonstrou o poder de Deus sobre a natureza, quando enviou a tempestade. Aquela tempestade contra o barco já foi poder de Deus. Aí depois Deus vem e acalma a tempestade, também é poder de Deus. O Jonas é lançado ao mar, o peixe vem e protege Jonas e o conserva. O peixe vai, traz Jonas até a terra firme. Nós vemos o poder de Deus o tempo todo. Depois Deus faz nascer uma boboreira de um dia, da noite para o dia, e depois Deus destrói da noite para o dia também, e Deus salva uma cidade pecaminosa daquele tamanho, porque nós vemos no livro de Jonas o poder de Deus. Então, o orgulho humano e a misericórdia de Deus. O orgulho em Jonas não queria pregar para Nínive, mas a misericórdia de Deus é muito grande. Eu vou salvar essa multidão. E Deus fez isso. Também o livro mostra o poder de Deus ao enviar um grande peixe para resgatar Jonas e devolvê-lo em segurança. Agora, o peixe está ouvindo a voz de Deus. Vai, pega o Jonas, cuida do Jonas. E assim o peixe ouviu a voz de Deus. Olha Jonas 1,17. Deparou, pois, o Senhor um grande peixe para que o tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Falou, pois, o Senhor ao peixe e ele vomitou Jonas em terra. Então nós vemos o poder de Deus, a obediência do peixe, um animal irracional, agindo para que houvesse salvação para Jonas.
Então, Deus pode mudar a sua situação, depende de você. Ordenou o Senhor o peixe e este vomitou Jonas em terra. A situação de Jonas era difícil, ele estava lá no fundo do mar, naquela situação difícil. Ele diz, lá do fundo eu clamei ao Senhor e ele ouviu a minha oração e mudou a trajetória de Jonas completamente. Depende de nós clamarmos, orarmos e buscarmos ao Senhor e ele agirá em nosso favor. Então, mostra também o poder de Deus quando acelerou o crescimento da aboboreira e usou um verme para destruí-la em uma demonstração pedagógica de que nada foge do controle de Deus. Da noite para o dia, cresce uma aboboreira e protege Jonas, trazendo para ele sombra. Quando foi no outro dia, Deus, através de um verme, destrói a aboboreira. Então, uma coisa sobrenatural, fora do natural, o crescimento daquela aboboreira, fora do natural também a destruição dela. Nós vemos poder de Deus no livro de Jonas o tempo todo. E fez o Senhor Deus nascer uma aboboreira que subiu por cima de Jonas para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu enfado. E Jonas se alegrou em extremo por causa da aboboreira. Mas Deus enviou um bicho no dia seguinte ao subir da alva, o qual feriu a aboboreira e esta se secou. Então Deus faz crescer uma aboboreira milagrosamente, rapidamente, e Deus destrói também milagrosamente, rapidamente. Então nós vemos no livro de Jonas o poder de Deus. E o que estava acontecendo ali debaixo daquela aboboreira? A escola da aboboreira. Jonas começa a refletir tudo. A sua vez primeira que ele não queria vir, a segunda vez que ele veio e o povo se arrependeu, agora ali debaixo da aboboreira virou uma escola, a escola da aboboreira. E Jonas vai refletir tudo isso e mudar a sua maneira de ver como profeta. Então, a aboboreira valia mais para Jonas que os ninivitas. Interessante que Jonas reclamou de Deus ter destruído a aboboreira. E Deus estava olhando a salvação daquelas pessoas, entende? O valor, a misericórdia e o poder de Deus. O salmista também teve essa compreensão ao escrever. Olha o que ele escreveu no Salmo 139. Tu me cercastes em volta e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não a posso atingir. Olha o salmista dizendo, o Senhor é o Deus Todo-Poderoso que fez o céu, o mar e a terra. Deus criou tudo e pode intervir sobrenaturalmente na natureza, conforme nós vimos aqui, nas plantas, nos animais, de uma maneira geral, para cumprir a vontade dele. Tudo por misericórdia ao povo de Nínive. E ele lhes disse, eu sou hebreu, temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar, a terra e a terra seca. Quando estava lá no barco, veio a tempestade e Jonas disse, eu creio no Deus Todo-Poderoso, que fez tudo isso. Então Jonas é um profeta de Deus, ele estava num momento de conflito muito difícil. E Deus superou toda aquela situação. Então, olha que interessante para a nossa meditação deste domingo. Aquilo que você chama de problema, Deus chama de oportunidade de ser o teu Deus. Então Jonas estava com um problema muito grande. Foi uma rica oportunidade para Deus mostrar que Ele é Deus. Aquilo que você chama de problema, Deus chama de oportunidade de ser o teu Deus. Então, apesar de todo o poder, é um Deus misericordioso e compassivo, sempre pronto a reconciliar o homem com Ele, mediante o seu arrependimento. Então, a reconciliação que acontece aqui não é de Deus com o homem. Deus está sempre no mesmo lugar, Deus está sempre certo, santo, glorioso, poderoso. Quem se reconcilia é o homem, é o ser humano que se reconcilia com Deus. Deus está sempre trazendo a humanidade de volta àqueles que se arrependem. Olha Jonas 4:2, pois sabia que és Deus piedoso e misericordioso, longânimo e grande em benignidade e que te arrependes do mal. O que Jonas está dizendo? O Senhor mandou eu pegar que o Senhor ia destruir em 40 dias, mas eu já sabia que o Senhor é misericordioso, que se ele se arrependesse, o Senhor não ia fazer isso.
Entende? Então Jonas vai conversar com Deus sobre isso aí, tá? Olha que pensamento bonito, gente. Jesus é o caminho, mas quem caminha é você. Jesus é o caminho, mas quem caminha é você. Ele é o caminho, mas somos nós que devemos procurar andar na direção de Deus, no caminho de Deus. 3.2. Arrependimento produz mudanças. Arrependimento não é um simples remorso. Arrependimento gera mudança de vida. Jesus declarou: os ninivitas ressurgirão no juízo contra esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas, e eis que está aqui quem é maior do que Jonas. Então Jesus estava pregando lá em Israel e o povo não se convertia. Ele disse: os ninivitas se converteram com a pregação de Jonas, e eu sou muito maior do que o Jonas e vocês não se convertem. Então Jesus usou o exemplo de Jonas. O verdadeiro arrependimento produz mudança total de modo de viver. Quando uma pessoa se arrepende, ele se converte, muda a direção, muda os seus valores, muda os seus pensamentos, muda a sua maneira de amar e ver as coisas. Isso é mudança de vida. Então, o verdadeiro arrependimento é inevitavelmente seguido por mudança de vida. Como nós sabemos que alguém se arrependeu? Se ele mudou de vida, se a pessoa mudou de vida. Olha o que Mateus escreveu. Jesus falando: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Então, o arrependimento gera frutos. Então, quem é arrependido do mal e convertido, produz frutos. O arrependimento difere muito de remorso. Não são poucas as vezes em que as pessoas confundem arrependimento com remorso. Por isso é importante ressaltar que o remorso não produz mudança de atitudes, de maneira de pensar, ou no desejo de não mais continuar na prática do pecado. O arrependimento, a pessoa toma uma nova posição diante de Deus. Arrependimento, novo nascimento, vida em Cristo, essa é a urgente necessidade de cada ser humano. Então, essa é a urgente necessidade. Não é que a pessoa só vai sentir com a consciência pesada, não. Mas ele vai mudar de vida, vai se arrepender, vai nascer de novo, vai ter uma vida de acordo com a vontade de Jesus. Essa é urgente, essa é a tomada de posição. Arrependimento significa mudança de mente, maneira de pensar, visão do mundo, passa a ver as coisas totalmente diferente. E quando alguém se arrepende, decide firmemente em seu coração agradar a Deus. Arrependo de todo o passado, mas agora para frente eu quero agradar a Deus. O meu objetivo de agora em diante é agradar a Deus. Olha que pensamento bonito. O maior alvo que devemos ter nesta vida é de agradar a Deus. O seu maior objetivo na vida deve ser de agradar a Deus. 3.3, e já chegando bem perto do fim da nossa aula. Não fuja do seu chamado. Agora já deixamos o Jonas lá, estamos conversando aqui entre nós. Não fuja do seu chamado. Então, o chamado de Deus pode causar temor e desconforto para aqueles que fixam o seu olhar apenas nos desafios e obstáculos. Então, quando Deus nos chama para uma missão, para um trabalho, nós colocamos uma série de dificuldades. Eu não posso, eu não consigo, eu não tenho condição, eu não tenho capacidade. Aí Deus está dizendo: sou eu que capacito, sou eu que preparo, sou eu que vou salvar. Entende? A pregação não é nós que vamos, não somos nós que vamos salvar as pessoas. A pregação de um pregador, ela vai até o ouvido do ouvinte. Do ouvido ao coração, quem leva é o Espírito Santo. A nossa missão é pregar o Evangelho na unção do Espírito Santo. No entanto, a vida de Jonas ensina aos servos de Deus que não se deve fugir do seu chamado. Quaisquer que sejam os motivos que insistam em desencorajar e desmotivar. Qualquer que seja o motivo que apareça para tirar a nossa coragem, o nosso ânimo, nós não devemos ouvir a voz do medo, mas ouvir a voz de Deus e fazer aquilo que agrada ao Senhor. Então, quando nós vivemos uma vida assim, aprendendo a obedecer a voz de Deus, tendo ouvido sensível
qual é a voz de Deus, o que Deus quer de mim para hoje, para amanhã, para depois de amanhã, para cada dia, para o ano, o que Deus quer de mim, sendo sensível à voz de Deus. O chamado para obedecer a Deus deve superar qualquer tentativa da natureza humana em fugir da responsabilidade dada por Deus. Então, a vontade de obedecer deve ser superior à vontade de fugir da direção de Deus. Só assim será possível entender que é um privilégio servir a Deus, pois Deus quer usar os seus filhos apesar das limitações. Deus conhece as nossas limitações, Deus sabe as nossas condições, mas Ele quer nos usar, conforme a Bíblia diz. A palavra de Deus em nós é um tesouro em vasos de barro. Deus sabe que o Jonas é um vaso de barro, Deus sabe que você e eu somos vasos de barro, mas esse tesouro, que é a palavra de Deus e o Espírito Santo, é que vai salvar e expandir o reino de Deus. Então, olha que pensamento interessante. Servir a Deus não é uma obrigação, é um privilégio. Deus te chamar para servir a Ele, isto é um grande privilégio, não é uma obrigação. A gente faz por amor e Deus nos dá um retorno maravilhoso, porque nós estamos vivendo esse privilégio de servir a Deus. Queridos, a nossa escola dominical está chegando ao fim e foi uma manhã maravilhosa. Nós conversamos sobre o profeta Jonas e o que a história de Jonas, que não é uma ficção, é uma história, ensinou para nós. Então, no tópico 1, se vocês lembram, nós estudamos o cenário da mensagem do profeta Jonas. O que estava acontecendo naquela época? Muitos resistem ao chamado de Deus. Em primeiro momento, Jonas resistiu. Contudo, Deus continua nos chamando ao serviço de anunciar a mensagem de boas novas. Se nós já resistimos uma vez ou não obedecemos a primeira vez, Deus está nos chamando para um grande propósito de servir a Ele. Se a cidade de Nínive não havia convertido até então, foi convertida dali para frente, porque a mensagem de Deus chegou até eles. No tópico 2, nós estudamos a fuga do profeta. Vamos aprender com Jonas tentando distanciar de Deus, sem observar que Deus é onisciente e encontrar Jonas aonde ele estivesse. Aprendemos o que no tópico 2? A missão do servo de Deus é anunciar a palavra, para que o Espírito Santo convença o pecador do juízo da justiça divina, capacitando-o a crer na salvação em Jesus. Qual é a nossa missão? Pregar a palavra de Deus. O Espírito Santo estará convertendo, a palavra de Deus é ungida e sábia, e a Bíblia diz que a palavra de Deus não volta vazia. O nosso trabalho é simplesmente pregar e deixar que Deus fará a obra em nome de Jesus. No tópico 3, nós estudamos Jonas para hoje. Como é bom a gente lembrar do Jonas e o grande peixe, mas e hoje? E nós? Qual é a mensagem? Por que essa história está na Bíblia? O que aprendemos? Sabemos que quem muda os corações é o Espírito Santo. Jonas pode ir a Nínive, que ele vai se converter. Nínive vai se converter. No entanto, o Espírito Santo faz isso utilizando pessoas falhas como eu e você. Apesar da nossa fragilidade, da nossa fraqueza, das nossas limitações, dos nossos temores, com tudo isso, quando pregamos a palavra, o Espírito Santo faz a obra. Então, vai um recado para o final da aula. Não tente fugir de Deus. Não tente fugir de Deus. Deus está te chamando. Se você está distanciado de Deus, esta rica oportunidade que Deus tem preparado para você não fugir de Deus. Deus está te chamando novamente. Então, qual é a conclusão? A misericórdia e a graça de Deus demonstrada para com os ninivitas, uma misericórdia, uma graça infinita, também pode ser percebida na vida e no chamado do profeta Jonas. Deus teve misericórdia dos ninivitas, Deus teve misericórdia de Jonas. Olha que Deus está falando com todos. Pois mediante o seu clamor, o Senhor ouviu, dando-lhe uma nova oportunidade, tirando-os da profundeza da desobediência. Então, aqui na mensagem de Jonas, Deus está falando com a igreja e também com aqueles que estão fora da igreja. Esse livro é muito rico em mensagem. Então, quanto a ti,
vem e segue-me. Jesus falou isso nas suas viagens. Quanto a ti, vem e segue-me. Então, não fuja do seu chamado. Deus chamou cada um dos seus filhos para um propósito, para um ministério. O profeta Jonas, ele aprendeu com seus erros, observou os seus erros, sentou lá debaixo da aboboreira e abaixo da aboboreira virou uma escola. E ali ele aprendeu tudo ali na presença do Senhor. E a cidade de Nínive? 40 dias para se arrepender. Deus trabalhou na vida de Jonas e deu 40 dias de prazo para a cidade de Nínive se arrepender. Sabe o que aconteceu lá naquela cidade? Cruel, difícil, pecaminosa, idólatra, cheio de adversidade, de contrariedade da vontade de Deus, que chegou lá no céu, o pecado de Nínive. Sabe o que aconteceu lá? O avivamento em Nínive. Um avivamento em Nínive mudou toda a história. Sabe o que aconteceu com Jonas? Jonas aprendendo com a misericórdia do Senhor. Agora todo feliz, sabendo que Deus é misericordioso, tanto para com ele, tanto para com Nínive. Sabe por que Deus é misericordioso? Compassível e misericordioso é o Senhor, tardio em irar-se e grande em benignidade. Salmo 103, versículo 8. Compassivo e misericordioso é o Senhor, tanto em irar-se e grande em benignidade. Fica com essa mensagem neste domingo e que Deus te abençoe ricamente em nome de Jesus.